Olá, queridos, espero que vocês estejam bem. Semana começando, vamos aprender com a palavra de Deus, profetizarmos coisas boas sobre nós, sobre nossas casas, nossas famílias, não é? Hoje eu quero dividir com vocês o primeiro livro dos Reis, capítulo 14. O texto é muito extenso, então eu não vou ler na íntegra, porque o tempo é curto. Mas eu gostaria de pedir a vocês que lessem depois, para que vocês aprendam com a palavra de Deus. Aqui nesta passagem, nós temos Jeroboão como rei de Israel, que tem um filho doente. Então, ele pede à sua mulher que se disfarce e vá até o profeta Aías para que ele lhe fale o que vai acontecer com o menino. Ele pede que a mulher leve pães, bolos, mel, e ela faz isso. O profeta Aías já estava bem velho e os seus olhos não se moviam mais, ele não enxergava. Mas Deus fala com ele que a mulher de Jeroboão vai procurá-lo para falar sobre o menino e pede que o profeta diga algumas coisas a ela. E diz ao profeta: ela virá disfarçada. Então a mulher chega à casa de Aías e o profeta diz a ela: entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Eu tenho más notícias para te dar. E o profeta diz da mulher de Jeroboão que Deus se entristeceu muito com o reinado de Jeroboão, que Deus tirou o reino da casa de Davi, dos herdeiros de Davi, para entregar a Jeroboão, mas que Jeroboão havia reinado de uma maneira tão ruim que ele foi o pior rei de todos os reis que Israel já havia tido. E que por causa das maldades de Jeroboão, da traição a Deus, da adoração a outros deuses, toda a casa de Jeroboão iria pagar um preço e o reino seria arrancado de sua descendência. Então, ele diz que o menino que estava doente morreria assim que a esposa voltasse para casa, assim que ela pusesse os pés na cidade, o menino morreria. Porém, o menino seria o único da família de Jeroboão que ainda teria um funeral, um sepultamento, porque nele se achou alguma coisa boa. Mas o restante, todos da família de Jeroboão, todos os servos, todos que estavam ali com Jeroboão, se morressem na cidade, seriam comidos pelos cães. Se morressem no campo, seriam comidos pelas aves. E que Deus arrancaria das mãos de Jeroboão, de toda a sua casa, no tempo determinado, o reino. E assim aconteceu. Quando a mulher retornou, o menino faleceu assim que ela pisou na cidade. Foi, houve um sepultamento e ele foi o único da família que ainda foi enterrado com honras. Mas toda a maldição que Deus disse que aconteceria sobre Jeroboão e sua descendência aconteceu. Quando eu li esta passagem, sabe no que eu pensei, gente? Vocês não vão acreditar. Em quantas pessoas usam disfarces nas redes sociais? Quantas usam disfarces para verificar o que o outro está fazendo, como ele está trabalhando, se a esposa está conversando com alguém ou vice-versa, se o marido está conversando com alguém, vigiarem ex-namorados para ofenderem pessoas. Veja como foi que Jeroboão pediu que a mulher se apresentasse disfarçada. Porque ele sabia que se o profeta soubesse que era a mulher dele, talvez ele não dissesse o que ele queria ouvir. O profeta estava cego, mas Deus não. E você acha que Deus, que não muda, não sabe quando nos disfarçamos? Quando usamos outros nomes, outras imagens para criarmos perfis falsos, seja para qualquer função? Você acha que Deus não sabe quando nós nos disfarçamos sem usarmos disfarces, fingindo ser quem não somos? Você acha que Deus não vê o que fazemos no nosso quarto sozinhos? Quais são as mensagens ou o que vemos no nosso celular? Você acha que Deus não ouve quando falamos mal de alguém? Não sabe quantas vezes mentimos por dia? O detalhe é que Jeroboão era um homem conhecedor das leis de Deus. Ele fazia parte do povo de Deus. Como muitos de nós que hoje ouvem a palavra, a instrução de Deus e continuamos agindo como tolos.
Diferente do que aconteceu com Jeroboão, Deus não vai se vingar dos nossos familiares e da nossa descendência, porque a Bíblia nos diz que a salvação é individual. E eu ouço tantas pessoas dizendo a mesma coisa. Fátima, vocês criam um Deus mau, e Deus não é mau, ele vai salvar a todos. Você acha que se Deus quisesse salvar a todos, sem se preocupar com os pecados que cometemos, ele mandaria Jesus para sofrer tanto na cruz? Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Todos os dias ele nos dá uma chance de mudarmos o nosso comportamento. Suas misericórdias são renovadas para quê? Para que não brinquemos mais com a salvação. Para que se cometamos algum pecado, sejamos perdoados, mas que não voltemos a cometê-lo. Quando aquela mulher foi trazida até Jesus, que foi pega em adultério, descrita nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, e exposta às pessoas que estavam ali para ser apedrejada, foi liberta por Jesus, Jesus disse o que para ela? Vá e não peques mais. E quando você ouve a voz de Jesus através de sua palavra, que te diz todos os dias, não peques mais, se esforce. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem eu não consigo? Por que será que uns conseguem e outros não? Será que alguns são super-heróis da fé? Claro que não. É o orar incessantemente. Jesus nos orienta a orarmos sempre, em todo tempo. Não nos cansemos de orar, porque é a oração que nos fortalece. E quando oramos, somos livres das tentações? Não. Mas a palavra de Deus também diz que se nós cedemos, cedemos por causa dos nossos desejos carnais e não porque não temos condições para suportar a tentação. Nós temos força, poder e autoridade para nos mantermos fiéis ao que a palavra de Deus diz, para nos colocarmos na posição de santos. Não somos perfeitos, todos nós estamos disponíveis para o pecado, mas temos que nos esforçarmos mais. Jeroboão conhecia a lei, conhecia Deus e agiu de maneira contrária. Você ouve a palavra de Deus no domingo, no sábado e na segunda, terça, age sempre do mesmo jeito. O que está errado? É a palavra de Deus? Não. Eu acredito que nós não nos esforçamos o bastante, porque se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Deus não era cego e não é cego, não é surdo, não enviou seu Filho em vão. O que cada um de nós plantar, nós colheremos. Que não sejamos tolos como foi Jeroboão, que não percamos a chance de reinarmos nesta terra glorificando a Deus e que não percamos a vida eterna por causa de nossas tolices e desejos insanos, loucuras. Não use disfarces. Aprenda com Cristo.